um diagnóstico das minhas vendas aqui na empresa e eu percebi que eu não estava conseguindo atingir os meus resultados por um motivo, que eu não estava conseguindo mais prospectar o volume de clientes que eu gostaria. E por conta disso, eu fiz um pequeno ajuste que foi trazer mais formas de abordar os meus clientes através de e-mail. E a partir desse ponto, desse momento que eu trouxe a ferramenta de e-mail para dentro do nosso time de pré-vendas, foi quando a gente começou a ter melhores resultados. Se você quer entender quais são os modelos de e-mail, quais são os templates, o que está por trás da escrita persuasiva que vai dentro desses textos, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te entregar um passo a passo que você pode aplicar dentro do seu negócio e que você vai com certeza escalar as suas prospecções e naturalmente a sua venda. Se o e-mail é tão importante, antes da gente começar, a gente vai fazer 3 perguntas para a gente de fato consolidar a nossa estratégia de e-mail. Primeiro eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a partir de agora a gente vai começar a entender o que está por trás desses e-mails e qual que é a estratégia que você pode utilizar. E agora que eu estou aqui com a minha tela compartilhada para vocês, eu vou fazer 3 perguntas antes de fato eu mostrar quais são os templates que eu utilizo aqui dentro da minha empresa. Primeiro, vale a pena utilizar o e-mail? Por onde usar? Quando usar o e-mail? Primeiro, vale a pena utilizar o e-mail? Com certeza, pessoal. Isso foi algo que de fato mudou aqui o nosso negócio, mudou a forma e principalmente o volume de negócios que nós trazemos aqui para dentro da nossa empresa. Principalmente pelas automações, principalmente pelo número de pessoas que eu consigo abordar utilizando uma ferramenta de e-mail. Essas ferramentas de e-mail já vão responder a segunda pergunta. Por onde eu posso utilizar os e-mails? Você não vai criar um e-mail ali e vai mandar você da sua caixa de entrada. Você vai utilizar as ferramentas. Quais são essas ferramentas? Você tem as ferramentas específicas de e-mail, como por exemplo o ActiveCampaign, o MailChimp, você tem o SendBlue, você pode utilizar várias ferramentas de e-mail, como também vocês podem utilizar o próprio CRM comercial. Tem vários CRMs como Pipedrive, Pipefy, Bitrix24, enfim, tem várias possibilidades de CRM para que de fato você consiga disparar esses e-mails de forma automática. Por outro lado, você tem vários momentos para utilizar a ferramenta de e-mail e o disparo de e-mails. Você pode utilizar para prospectar clientes, você pode utilizar para nutrir esses clientes, você pode utilizar para fazer follow-up com esses clientes, você pode utilizar para também fazer uma pesquisa de satisfação com esse cliente e também você pode utilizar para poder trazer novas indicações para dentro do seu negócio. Ou seja, você tem várias etapas dentro do seu funil e você consegue utilizar o e-mail dentro de cada etapa. Seja para nutrir, seja para quebrar objeção, seja para fazer um follow-up com aquele cliente que não te responde. É muito importante, primeiro, que você tenha esses e-mails e que depois você comece a colocar eles em práticas para trazer mais negócio, para criar principalmente mais relacionamento com os seus clientes. Agora a gente vai aqui para os e-mails que eu de fato utilizo. Eu vou utilizar 2 abordagens, onde primeiro eu dou um diagnóstico gratuito para esse cliente, a gente muda algumas coisas nas variações ali do texto do e-mail e depois eu vou trazer para vocês ali o que a gente chama de sessão estratégica. A sessão estratégica talvez é a que eu mais gosto de utilizar e que talvez hoje traga mais resultado qualificado para dentro do meu negócio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são os templates que de fato nós utilizamos. Primeiro, falando sobre diagnóstico gratuito. O assunto do e-mail, ele é diagnóstico gratuito, ele se chama diagnóstico gratuito. Se nós lembrarmos lá do livro Armas da Persuasão, a reciprocidade, quando eu dou alguma coisa para o cliente tende a me retribuir. Por isso que eu gosto de colocar diagnóstico gratuito. Então, tem uma estratégia por trás de utilizar esse e-mail. E como que eu aqui posiciono o meu e-mail? Primeiro, um bom espaçamento entre linhas, não coloco mais do que uma linha por frase. Quando eu utilizo uma frase maior, que ela tem várias linhas, um parágrafo ali inteiro, fica ruim para o cliente ler, então eu deixo ele bem espaçado, que fica muito mais fácil e muito mais clean o meu e-mail. Então eu coloco aqui: olá João, pessoas como você são bastante ocupadas, por isso vou direto ao assunto. Eu trabalho com empresas como, você pode colocar os concorrentes, empresas do nicho, aqui a ideia é você mostrar o que você trabalha e principalmente pensando na sinergia que você tem com esse cliente, para ajudá-los com, e aí você vai colocar a sua solução. Seja bem simples, seja bem direto. O que nossos clientes mais gostam é, aqui se você ainda não tem feedback do seu cliente, se você está começando as suas prospecções,
Você pode, lá no Google, digitar o nome do seu concorrente, você vai ver as avaliações dele e aí você vai entender o que as pessoas mais elogiam lá. Você pode utilizar também as críticas para entender o que está por trás, o que você pode melhorar no seu negócio. Mas a ideia é que, se você não tem, você pode entender quais são os principais benefícios de trabalhar com empresas como a do seu setor, né? E aqui você vai colocar o feedback que o cliente daria para você, ou então que o cliente deu para você. Quero levar essa solução para você, pois vi que no seu site, e aí pessoal, aqui você vai trazer o ponto de encontro, né? O que você tem em comum? Você tem ali em comum nas empresas de contabilidade algumas coisas em comum. Na empresa de energia solar, algumas coisas em comum. Nas padarias, você tem algumas coisas em comum, né? Fazer as pessoas mais felizes, você tem ali resolver alguns problemas específicos, e aí você vai terminar essa frase justamente. E isso está muito em linha com as empresas que eu trabalho. Ou seja, você faz isso e eu acredito muito nisso e por isso eu quero trabalhar com você. Se a empresa está pensando em entregar energia limpa, em melhorar o mundo, você vai colocar isso daqui para essas empresas desse setor. Lembrando que você vai disparar isso em massa. O próximo passo é, qual que é o meu objetivo quando eu disparo um e-mail? O que eu tenho que fazer? Qual que é o ponto central desse e-mail? É agendar uma reunião. E aí eu já deixo aqui, quarta ou quinta-feira seria um bom horário para você? Eu já deixo isso de forma bem explícita para o meu cliente, porque eu estou criando ali a autoridade, eu estou colocando benefícios, eu estou colocando depois o porquê da gente trabalhar junto, e por último, eu estou buscando ali aquele gancho que eu quero com o cliente, que é justamente agendar uma reunião. Lembrando, o e-mail ele não é para vender, o e-mail é para dar o próximo passo, para você conseguir uma reunião com esse cliente, tá joia? A segunda variação eu vou mudar poucas coisas, eu vou simplesmente inverter alguns pontos. Olá, João, vi no seu site que vocês, a atividade fim do cliente e as empresas do seu setor estão reduzindo a conta de energia, investindo em empresas de marketing digital, elas estão tendo um melhor posicionamento digital. Não importa, aqui você vai colocar a sua solução de forma bem simples. Sei que pessoas como vocês são bastante ocupadas, por isso vou direto ao assunto. Eu trabalho com empresas como, coloca o exemplo, bota ali os concorrentes que ele tem para ajudá-las com a solução, para ajudá-las a não sei o que, você vai colocar a sua solução de forma bem simples. O que os nossos clientes mais gostam é, principal feedback do seu cliente. Quero levar essa solução para você, pois isso está muito em linha com as empresas que eu trabalho. Quarta ou quinta-feira seria um bom dia para você? Pessoal, e-mail simples. E-mails têm que ser simples. Mas aqui você está mostrando para o seu cliente, mesmo que de forma genérica, que você foi lá no site dele, que você pesquisou sobre ele, ou que você tem informações que são relevantes para ele e que você está trazendo aqui dentro do seu e-mail. E aí, o que eu trabalho nessa terceira variação? Essa terceira variação eu vou trabalhar aqui de forma bem direta. Não usem sempre essa daqui, porque essa daqui ela pode ir também para spam do seu cliente, tá? Mas eu trabalho aqui com o assunto resposta, é como se eu estivesse respondendo um e-mail do cliente e vou colocar assim: obrigado pela sua resposta. Me ajuda a ter um diagnóstico mais assertivo? Vou precisar dessas informações simples. E aí, pessoal, aqui vocês vão criar um formulário, tá? Esse formulário vocês vão buscar entender as principais dores ou as principais respostas que vocês precisam ter do cliente para fazer um melhor diagnóstico dele. Você precisa entender como número de funcionários, faturamento, investimento em marketing, quanto que é a conta de energia dele, não sei. O seu negócio que vai dizer. Você, como um bom profissional de vendas, você como um bom profissional também de marketing, você vai fazer esse diagnóstico através desse formulário. Você vai lá no Google, é um formulário gratuito que você pode criar e você vai mandar esse formulário dentro desse e-mail. Então você vai fazer esse e-mail bem simples e você vai mandar esse diagnóstico. O cliente preencheu, você vai pegar aquelas informações, vai fazer uma ligação com ele para você qualificá-lo e assim você vai passar ali para o executivo de contas, você vai passar ali para quem for o closer da sua empresa, tá certo, pessoal? Mais uma vez, esse é um e-mail simples e que dá bastante resultado aqui pra gente, porque uma vez que esse cliente ele faz um diagnóstico, ele preenche de fato aquele formulário, isso dá muito sinal de que ele está querendo avançar em algumas etapas e que aquela de fato é uma dor latente para ele. Essa variação que eu gosto bastante de utilizar, que se chama estratégia gratuita, tá? Essa ligação estratégica gratuita, ela é muito importante porque eu estou falando mais uma vez para o cliente. Se você vier, eu vou te dar uma direção da onde você tem que ir e eu não vou te cobrar nada por isso. Isso é muito bom para a gente utilizar no meio de vendas. Mais uma vez, reciprocidade com o cliente. Só que agora eu quero marcar uma call com o cliente de forma bem assertiva. O que eu vou fazer? Primeiro, pessoal, vocês vão criar uma conta no Calendly. Por que vocês vão utilizar uma conta do Calendly?
Porque o Calendly, ele vai servir para que o cliente marque na sua agenda um horário para você poder atendê-lo. Ou seja, o cliente de forma ativa, ele vai lá dentro do seu calendário e vai marcar uma agenda com vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem fazer o cadastro. O Calendly, inclusive na versão que eu utilizo, ele é uma versão gratuita que vocês não precisam pagar nada pela ferramenta e ela é extremamente efetiva naquilo que a gente faz. Depois que vocês criarem a conta de vocês, vocês vão ver uma tela muito parecida com essa que eu estou exibindo para vocês. Pessoal, aqui que eu quero que vocês façam, vocês vão aqui em editar, vocês vão fazer algumas alterações. Primeiro, você vai colocar o nome do evento, né? Então você vai colocar aqui reunião gratuita, reunião estratégica, você vai definir algumas informações. Se você quiser colocar uma descrição, você vai colocar uma descrição, clicar, salvar e fechar. Aqui, pessoal, tem uma estratégia muito importante. Não coloquem um intervalo maior do que 2 dias. Por quê? O cliente ele tem que sentir que mais do que 2 dias já tem gente marcada e que aquele calendário está fechado para os próximos 2 dias. Se você mandar um e-mail hoje, você já pode marcar a agenda com o cliente amanhã ou depois, ou então no dia ou um dia depois. Por que eu gosto de fazer isso? Porque o cliente está quente, ele acabou de ver o meu e-mail e foi lá e marcou uma agenda comigo. Isso vai fazer com que seja muito mais quente, assertivo e eu mantenho aquele cliente numa temperatura ideal para ele ir para um closer ou então para ele ir para um executivo de vendas tratar sobre aquela solução que eu ofereço. Na hora de colocar aqui dentro do Calendly, vocês vão colocar aqui 2 dias e vocês vão colocar 2 dias úteis aqui embaixo. E aí eu sugiro para vocês que essa seja uma reunião que ela tenha duração de 30 minutos, onde você pode fazer todas as suas perguntas de qualificação. Não vou tratar sobre isso aqui agora, mas fazendo essas perguntas de qualificação, em 30 minutos você com certeza já tem um bom diagnóstico se aquele é o cliente ideal que você gostaria de trabalhar ou não. Tá certo, pessoal? Próximo ponto que vocês vão colocar aqui são etapas que eu gosto também demais dentro do Calendly. Por quê? Você pode colocar aqui o seu nome, o e-mail, o telefone e você pode adicionar mais perguntas que você gostaria de saber do seu cliente. Ou seja, lembra que anteriormente lá no Forms eu mandava um Forms para o cliente para ele preencher algumas etapas? Aqui é o contrário. Aqui é justamente o passo que na hora que ele vai agendar essa reunião, eu já coloco algumas perguntas que são chaves para dentro do meu negócio. E aí, quando eu for para uma reunião, vai chegar lá no meu e-mail as informações que o cliente preencheu. E aí eu vou para uma reunião muito mais preparado, dado as respostas do cliente. Eu já sei como que eu vou abordar. Imagina que você trabalha no nicho de investimentos. Você vai atender um cliente, ele tem só 50 mil ali de patrimônio líquido. Isso talvez não faça sentido para você. Talvez faça sentido para clientes que têm mais de 300 mil. Então você já vai com aquele cliente pensando em levar ele para uma mesa digital. Ou então, se você trabalha com marketing digital, você tem uma agência, se aquela empresa investe menos do que 2 mil, talvez não faça sentido para você atender aquele cliente. E aí você vai para aquela reunião pensando como que você traz essa abordagem, mostrando que faz mais sentido para esse cliente trabalhar com mais do que 3 mil, 4 mil de investimento por mês. Então, o Calendly ele é excelente nesse ponto. E aí você pode clicar aqui, salvar e fechar. Você vai para as próximas configurações. Mas aqui, de forma geral, é isso que você precisa. E como que você vai saber o link do seu Calendly? Você vai clicar nessa etapa aqui, você vai aqui em exibir página ao vivo, tá? Então, esse é o meu Calendly. Vocês podem entrar e tentar marcar uma reunião. É claro que vocês não vão fazer isso, vão entrar aqui e marcar uma reunião comigo. Mas é isso daqui que o cliente ele vai ver, né? Ele vai ver seu nome, vai ver que é uma reunião. Se você quiser, você pode colocar mais detalhes aqui. Ele clicou aqui, ele vai ver os horários que eu tenho disponíveis e aí ele vai definir qual que é o horário que ele vai marcar essa reunião. Sugiro demais que vocês utilizem o Calendly a partir de hoje, tá, pessoal? Voltando aqui, depois de você configurar sua conta, definir as perguntas de qualificação, você vai trabalhar no template de e-mail que eu estou apresentando aqui para vocês. O assunto é ligação estratégica gratuita. João, eu desenvolvi um passo a passo gratuito para alguns clientes selecionados e você foi um desses, seu dia de sorte. Se você deseja, qual que é o benefício que você coloca ali? Reduzir a conta de energia, se você deseja aumentar o seu faturamento, se você deseja aumentar o seu patrimônio, você vai depois colocar aqui um atendimento personalizado voltado a qual que é o benefício que você vai trazer atrelado à sua solução. E ter um plano de ação prático para ser aplicado logo após a sessão estratégica.
escolha um horário clicando no link abaixo. E aí você vai colocar o link da sua agenda do Calendly que a gente acabou de definir lá em cima, tá? E aí você vai colocar essa observação aqui. Não oferecemos reagendamentos. Se você não comparecer à chamada, não poderá reservar outra. Isso não é negociável. Se você não tem certeza de que poderá comparecer, não reserve essa chamada. Isso daqui você vai colocar depois da sua assinatura de e-mail. Não vai colocar isso antes da sua assinatura, por favor. Você vai colocar isso depois. É uma observação você coloca depois da sua assinatura, tá, pessoal? Essas duas variações de diagnóstico gratuito e, por outro lado, utilizar a nossa sessão estratégica, a ligação de sessão estratégica, elas são duas ferramentas importantíssimas que eu utilizo e que eu consegui, de fato, destravar as vendas aqui da empresa. Por quê? Uma vez que eu não estava conseguindo ligar mais, prospectar mais, eu trouxe o e-mail para ele ser disparado em massa, para que ele pudesse ser entregue a mais clientes, e aí eu trouxe a ligação e o e-mail em conjunto, e aí eu consegui, de fato, destravar as vendas do meu negócio. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma dica bônus, tá? Para vocês que ficaram aqui até o final, eu vou trazer essa dica que ela é muito importante para vocês. Sabe aquele cliente que acabou de adquirir o seu serviço, adquirir um produto seu? Ele pode ser o embaixador da sua marca. Ele pode ser uma pessoa que vai trazer novos negócios para você. Porque uma vez que ele gostou da sua abordagem, uma vez que ele gostou de fato da sua apresentação, se identificou com a sua empresa, é muito importante você lembrar que esse cliente satisfeito, ele pode te trazer mais novos clientes satisfeitos. Não sei se vocês se lembram, lá no começo do vídeo eu falei que vocês podem utilizar o e-mail durante todas as etapas do seu funil de vendas. Dito isso, a gente vai trabalhar aqui com um bônus que traz mais vendas a curto prazo para mim. Então, se você já tem uma base de clientes, você vai disparar esse e-mail. Ganhe dinheiro com a GetPower. No meu caso, a minha empresa chama GetPower, né? Então você vai colocar aqui, ganhe dinheiro com a empresa XYZ. E aí você vai colocar esse e-mail aqui, tá? Oi fulano, sabia que você pode ganhar até R$1.000 por cada indicação fechada? Estou deixando um link abaixo para que você possa indicar possíveis clientes para nós. Coloca o link. Fique tranquilo que nós vamos fazer todo o processo e você só precisa nos informar o cliente. Um abraço e obrigado por confiar em nós. Observação. E aí, mais uma vez, observação, ela vem embaixo da assinatura de e-mail. Em breve, espero te mandar um e-mail com o comprovante de transferência. Pessoal, isso daqui me fez vender mais de R$100.000 em apenas um único dia. Então, pessoal, eu espero que vocês utilizem desses e-mails para vocês, primeiro, fazerem as prospecções de forma mais assertiva, fazerem as prospecções de forma mais volumosas, de forma mais automática. Por outro lado, essa dica bônus, ela serve justamente para aquelas pessoas que já têm uma base de clientes que vocês vão disparar e essas pessoas vão indicar novos negócios para vocês. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e se ficou qualquer dúvida, me manda aqui no Instagram, que eu estou 100% à disposição para a gente conversar, trocar ideia e poder aprimorar o seu processo comercial.